Graça e paz, queridos irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem. Sejam muito bem-vindos ao Teologia Primitiva. E neste vídeo não faremos uma análise apologética como de costume, mas farei aqui um desafio para os crentes e pastores da mensagem a respeito de 3 mensagens onde William Branham irá afirmar uma das heresias mais terríveis que eu já ouvi na minha vida. Preste bastante atenção e fique aqui comigo. A mensagem de número 63, 1110M diz, no parágrafo 38: E então, primeiro, o homem foi feito. Ele era um homem espiritual, a imagem de Deus, o qual Deus é um espírito. São João 4. Agora, ele é um espírito, e aqueles que o adoram, adoram-no em espírito e em verdade. E a tua palavra é a verdade. Agora nós o adoramos em espírito e verdade. Ele é um ser espiritual, e não havia homem para lavrar a terra. E então formou Deus o homem do pó da terra. Então ele tirou do seu lado um subproduto, uma costela, e daquilo separou este homem que tinha uma natureza dupla. Preste atenção, que era tanto feminina quanto masculina. E ele tirou o feminino, porque era amor, e colocou numa pessoa chamada Eva, que Adão chamou de Eva, que era sua esposa. Foi aí que o seu amor natural, o amor filial, se agarrou à sua mulher. É assim que o homem deve ser hoje. E ela de volta ao seu marido. O homem, o masculino, a mulher, o feminino. Então vejam, depois que ele fez o homem à sua própria imagem, criou-os macho e fêmea. Não havia homem para lavrar a terra. Ele o colocou no pó da terra e, portanto, ele se tornou. Ele era aquele homem. Este homem humano era mamífero. Veja, ele era animal. Mas ele colocou este Espírito de Deus, uma vida nele, e o fez com base em que ele poderia fazer uma escolha. E então, quando este homem, e aí se segue a mensagem. Pelo menos 2 pontos eu quero tratar aqui. O primeiro ponto, que é superficial, é quando William Branham afirma que Adão era um animal, que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus era um animal. Ora, isso não há qualquer tipo de base bíblica. O ser humano possui uma constituição completamente diferente de um animal. Concordamos que tanto o ser humano quanto os animais foram formados do pó da terra. Mas nós não podemos jamais dizer que o ser humano se equipara a um animal. Os animais não possuem espírito como nós, seres humanos. O animal, ele é um ser que possui um corpo, a matéria, e possui nessa matéria uma capacidade de raciocínio, porém muito limitada. Agora o ser humano não. O ser humano, ele é um ser que possui um corpo, mas que possui um espírito, uma alma. Aqui eu não vou entrar em questões a respeito do dicotomismo, tricotomismo, mas o que eu quero trazer aqui é: o ser humano é um ser espiritual. E isso é uma qualidade exclusiva do ser humano. Os animais não são seres que constituem-se de espírito. A Bíblia nos afirma em Zacarias 12 que o seu espírito é formado dentro dele pelo próprio Senhor. Portanto, este versículo prova categoricamente que o ser humano é um ser que possui 2 naturezas. Uma natureza física, carnal, material, o corpo, e possui uma natureza espiritual, onde se concentra a sua razão, as suas emoções,
aquilo que ele é como um ser. Doutrina essa chamada de imortalidade da alma, que inclusive foi compartilhada por William Branham no início do seu ministério, mas que posteriormente, ao longo de alguns anos, sofrendo influências de teólogos como Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, ele se tornou mortalista. Portanto, a partir daí, todas as mensagens de William Branham até o fim de sua vida passaram a apoiar a doutrina herética e antibíblica da mortalidade da alma. Segundo ponto que eu quero tratar aqui, que para mim é o mais importante, a respeito da constituição do homem, a respeito da sua sexualidade. Nesta mensagem, como observamos, William Branham declara que o homem criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, formado do pó da terra, antes que existisse qualquer outro ser humano, foi criado não apenas um homem, mas um homem dotado de feminilidade, ou seja, um homem com duas naturezas. E aqui parece ser um ser andrógeno, um ser constituído de uma sexualidade masculina e feminina, coisa que nunca veremos em toda a Bíblia Sagrada. E é aqui que eu deixo o meu desafio. Eu quero que pastores e crentes da mensagem provem que isso é uma doutrina bíblica. Ora, talvez hajam aqueles que comumente tenham dito: mas não coloca a mensagem toda, tá, mas vocês querem que eu coloque 1 hora, 2 horas só de mensagem aqui? É óbvio que ninguém vai assistir esse vídeo, nem eu assistiria. E eles dizem isso justamente porque não tem argumentação. Eles não conseguem, são incapazes de responder com sinceridade e verdade, biblicamente, a estas mentiras, a estas heresias que não possuem qualquer tipo de embasamento bíblico. E eles partem por essa ideia. Agora, para mostrar que esta não é uma falta de compreensão ou de entendimento ou de leitura ou de interpretação, o texto está aí, basta você ler e pesquisar. Esta não é a única mensagem. Há pelo menos mais 2 mensagens onde ele irá afirmar com toda certeza essa heresia. Observe agora a próxima mensagem. Mensagem de 650418M. Quando Deus fez seu primeiro noivo, ele fez o noivo primeiro. Aqui ele está falando de quem? De Adão e Eva, o primeiro casal formado por Deus. E ele, Adão, era ambos, homem e mulher, em espírito. Formou-o no pó da terra para torná-lo material. E note, quando ele fez Eva de Adão, ele não tomou outro pedaço de barro, ele tomou do mesmo pedaço de barro, a mesma palavra, pois Adão era uma palavra falada. Veja, ele tomou dele e então tomou. Ele tinha espírito masculino e feminino. E ele tirou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva. Então, ainda é parte do espírito de Adão, é a carne de Adão. Então foi o espírito de Adão, o dinâmico, que vivificou a mecânica de seu corpo. Observe agora como a situação fica complicada para aqueles que defendem a mensagem defenderem tal heresia. Aqui William Branham declara com todas as suas palavras que o ser humano, Adão, o primeiro homem formado por Deus, é constituído de um espírito masculino e feminino. Olha só onde ele se meteu. Com base nisso, há uma força muito grande para que crentes da mensagem possam apoiar comunidades e movimentos como o LGBT. Isso porque através dessa doutrina falsa, herética e demoníaca, eles introduzem a ideia de que o ser humano, o homem original,
formado à imagem e semelhança de Deus, constitui-se de características masculinas e femininas. Em outras palavras, o homem original criado por Deus é um homem, mas também é uma mulher. Olha só que situação complicada. Diante disso, como essa heresia pode fortalecer tanto essas comunidades LGBTistas? Isto porque eles alegam, no geral, tanto gays, homossexuais, lésbicas, transexuais, eles afirmam que eles nasceram dessa forma. Portanto, Deus seria injusto de condená-los ou julgá-los pelas suas práticas. Porém, há um problema terrível nisso, porque ao declarar que o homem formado à imagem e semelhança de Deus é um homem constituído de natureza feminina, isso fortalece a ideia que estes grupos têm compartilhado. Portanto, vocês, crentes da mensagem, não irão se surpreender quando daqui pouco tempo ou poucos anos surgirem pessoas dentro da congregação de vocês, homossexuais ou lésbicas, porque justamente há um apoio na mensagem que dê liberdade para esse tipo de entendimento. Agora, a última mensagem que vou abordar aqui, também sobre esse mesmo tema, está na mensagem de número 61.10.15m, onde William Branham dirá o seguinte: quando o homem veio pela primeira vez à Terra, ele era tanto macho como fêmea, feminino e masculino, antes de se tornar sexo, ou creio eu aqui que ele queria dizer sexual. Vem um espírito feminino, o espírito inferior é aquele que é tímido. E então ele também era masculino, homem. Mas quando ele o fez e o colocou em diferentes, a fim de reproduzir o mundo, ele tirou o espírito feminino dele e colocou uma costela do seu lado e fez uma fêmea. Então observe aqui mais dois pontos que eu quero destacar. O primeiro, que foi mencionado na mensagem anterior e que se repete nesta mensagem, é a afirmação da existência de um espírito masculino e um espírito feminino. Ora, isso é baseado em quê? Em que se baseia essa afirmação de que existe um espírito masculino e um espírito feminino? Meu Deus do céu, irmãos, isso não existe. A sexualidade está afirmada biologicamente, portanto, o homem, quando ele nasce homem, ele é homem, porque isso é natural à sua natureza. Portanto, ele deve ser homem. A mesma coisa a mulher, quando ela nasce mulher, ela deve ser como mulher. Mas, irmão Lucas, por que há pessoas que nascem homem, mas são inclinadas ao homossexualismo? Ou mulheres que nascem e são inclinadas ao lesbianismo? Isso, meus irmãos, é por conta da corrupção do pecado. Nós, seres humanos, não nascemos perfeitos. Nós nascemos pecadores. Nascemos com a natureza corrompida. Portanto, todos nós que nascemos com inclinações pecaminosas. Alguns para o homossexualismo, alguns para o adultério, alguns para a mentira, alguns para a corrupção financeira. E por aí vai, a lista é longa. Agora, por que nós nascemos com essas características de uma natureza corrupta, corrompida? É que nós agora, falando com cristãos, devemos agir assim? É óbvio que não. Nós cristãos fomos renascidos, ressuscitados à imagem e semelhança de Cristo, que foi perdida lá no Éden, quando o homem decidiu pecar. E uma vez salvos, regenerados à imagem e semelhança de Cristo, Deus nos fortalece através do teu Espírito Santo para que possamos lutar contra essas inclinações, lutar contra os nossos pecados. E é por isso que nós nascemos pecadores, mas isso não nos dá o direito de pecar. Portanto, o homem homossexual não nasce em um corpo masculino
com o espírito feminino, como alguns podem dizer? Não, jamais, porque não há sexualidade no espírito. É por isso que os anjos, não existe anjo masculino e anjo feminino, não existe, porque são seres espirituais criados por Deus que não são dotados de sexualidade, porque a sexualidade é algo inerente à natureza humana ou à natureza animal. Portanto, esse tipo de argumentação de que o ser humano possui um espírito masculino ou feminino, isso não existe, é uma mentira. Agora, outro ponto que eu quero abordar aqui é a respeito da inferioridade da mulher. Observe que nesta mensagem, William Branham afirma que o espírito feminino que foi retirado de Adão é um espírito inferior. Ora, se Deus formou o homem à imagem e semelhança de Deus e a mulher foi formada à imagem do homem, logo nós não estamos falando de seres diferentes, mas de seres semelhantes, seres iguais, com diferenças sexuais, mas no geral são seres iguais. Nós homens pensamos, as mulheres pensam. Nós possuímos espírito, as mulheres possuem espírito. Somos seres iguais, da mesma espécie. E a única diferença é na sexualidade, masculino e feminino. Portanto, não há inferioridade alguma na sexualidade. A mulher não é inferior ao homem, nem o homem inferior à mulher, pois todos nós somos iguais. Observe agora o que a Bíblia diz. Leia este versículo. Agora os irmãos compreendem a gravidade dessas afirmações, a gravidade de tudo isso. Eu sei que provavelmente você que é da mensagem nunca, jamais escutou esse tipo de coisa, porque muitos líderes e pessoas importantes que estão ali em cima proíbem esse tipo de coisa de chegar nos púlpitos. Muitas mensagens não são traduzidas, muitas delas nem são pregadas, são cortadas e omitidas, para que você não saiba e não tenha o entendimento, a clareza de onde você está, daquilo que você segue. E se você estudar, analisar com entendimento e não com a emoção, com sinceridade e honestidade, você verá que Deus mostrará a você aonde você está. Infelizmente, você está no engano. Você tem sido enganado e enganada por um falso profeta. Meu nome é Lucas e aqui eu deixo o desafio. Crentes da mensagem, pastores da mensagem, defensores da mensagem, provem para mim, biblicamente, como o homem, o primeiro Adão, criado por Deus, era dotado de uma sexualidade masculina e feminina. Provem para mim. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.